Pedro, sem delongas, vamos trazer o Rogério Nitablian, que ele tem um tempo apertado para a gente Rogério é da casa. Ó. Tudo bem, Rogério? Como é que você está, querido? Seja bem-vindo, Rogério. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Tiago? Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre acompanho também aqui no chat do DCM, principalmente no horário do almoço. Então é uma alegria muito grande. Estou à disposição. Satisfação é nossa em te receber, viu, ô Rogério? Ô, Rogério, já começamos de imediato, né, trazendo para você analisar com a gente essa postura que tomou mais, vamos dizer assim, mais deflagrada o Elon Musk em publicar chamando para impeachment do presidente, a Gleisi Hoffmann rebatendo como presidente do partido, mas também como uma voz de potência, né, do campo governista, e depois o presidente Lula encampando o discurso de que 2025 será o ano de combater as mentiras. A guerra começou para valer? As cartas estão na mesa ou tem escalada para se dar ainda? Não, a situação é muito perigosa. Eu tenho alertado há algum tempo. Agora existem algumas pautas objetivas e materiais que permitem, inclusive, que nós façamos um esclarecimento objetivo. Uma delas é a USAID, a outra pauta é a Ambipar, a outra pauta é a questão da margem equatorial, a outra pauta, que também é sempre objeto da minha crítica, é esse alinhamento automático com os interesses da Federação Russa, e tudo isso tem muito apelo no campo democrático em razão de um sentimento, primeiro, do período da Guerra Fria, de um sentimento anti-Estados Unidos, mas o pessoal não está entendendo de quem parte essa pauta. Essa pauta parte do Musk, essa pauta parte do trumpismo, essa pauta parte do Kim Paim, essa pauta parte de gente que está ligada ao bolsonarismo e que está praticando uma infiltração explícita, uma cooptação explícita no campo democrático, e muita gente, inadvertidamente, inocente, repercute. Agora, vocês podem me perguntar, e é bom que se esclareça, porque o que as pessoas dizem em um primeiro momento é o seguinte: se o Rogério está dizendo isso, é porque ele está fazendo advocacia administrativa para a USAID ou USAID. Não estou fazendo. Eu tenho críticas à USAID, mas tenho críticas que devem ser feitas dentro de um ambiente pontual, objetivo, sem que isso se confunda com a crítica que está veiculada pelo Carlos Bolsonaro, pelo Kim Paim, pelo Renato Giraldi. Quer dizer, essa bozosfera, tá certo? Quer dizer, nós vamos repetir e compartilhar, para depois dizer, tem um líder de um pequeno partido que diz que é de extrema esquerda, não vou citar nominalmente, que ele repercute esse tipo de material, e aí a extrema-direita diz o seguinte: olha, seu fulano, nós concordamos com você, apesar de você ser comunista, nós concordamos. Então, cria-se um ambiente como se houvesse uma convergência da crítica que é feita a partir da estrutura do Carlos Bolsonaro e repercute em partidos como o PCdoB, como o PT, PDT nem se fala. Quer dizer, isso, a imensa maioria das pessoas que fazem, ou fazem de forma inocente e inadvertida. Claro que tem os picaretas, a gente sabe quem são. Também não vamos citar para não dar repercussão. Aqueles que praticam a infiltração explicitamente. Agora, a minha grande preocupação é a seguinte: tudo isso tem um objetivo: solapar a base de apoio político ao governo do presidente Lula. Criar um ambiente de disputa no seio da base de sustentação política da militância que dá apoio ao governo do presidente Lula. Já é uma disputa apertada. Já existem críticas em relação à formação das chamadas frentes amplas. Já existe crítica em relação a quem pode ou não estar nessa frente. Agora, se nós formos ao bojo, à estrutura da militância, tem um apelo anti-americano muito forte na militância. Aí você vai me dizer, mas os Estados Unidos não cometeram crimes no Iraque, na Líbia, na Sérvia? Perfeito, estou de acordo, fui crítico e sigo sendo. Mas não é o momento de comprar a narrativa desta extrema-direita, que era, ou se diz, anti-imperialista quando trata do governo Biden. Agora, quando trata do governo Trump, esse anti-imperialismo ele não é mais contra o Washington, ele é contra um sentimento difuso pós-moderno. É contra o banheiro unissex, é contra o cabelo azul, é contra o piercing no mamilo. Quer dizer, então, a esquerda ou o campo democrático não podem fazer eco com essa gente. Não é possível que nós naturalizemos e permitamos que estas pessoas tenham espaço nos ambientes da chamada mídia progressista. Não tem problema, é um nacionalista. Já havia aqui, em outros canais, naturalmente não no DCM,
muita gente vai percutir, gente que faz propaganda ostensiva da Federação Russa como nacionalista. Só se for russionalista. Nacionalista não é. Tá certo? E o problema é que tem apelo junto à militância, porque a militância tem esse ranço dos Estados Unidos, que, na realidade, hoje está bastante nichado. Nichado porque o problema da extrema-direita com os Estados Unidos, quando eles dizem que são soberanistas, nacionalistas, patriotas, o que quer que seja, é contra a democracia, é contra o governo Biden, é contra a estrutura de poder que vigia nos Estados Unidos até o último dia 20 de janeiro. Agora não. Agora o que é o imperialismo? Agora o imperialismo é o Macron, é a União Europeia, é o banheiro unissex, é o Petro, é o Boric, é o Lula, que teria doado 14% do território brasileiro para a Ambipar. Isso é uma falácia, uma mentira, que a gente vê repercutido em muito canal dito progressista. Vocês, não sei até que ponto têm ou não oportunidade de acompanhar essa minha crítica, mas eu tenho reiterado diariamente essa crítica, porque isso é uma armadilha. Isso está penetrando na estrutura da base de sustentação política do governo, e você vê muita militância petista ligada ao PDT, ao PCdoB, ao PSOL, e mesmo a partidos de centro, mas que estão no campo democrático, porque eu tenho ojeriza a quem defende o fim da democracia. Então, entre quem defende o fim da democracia, que essa também é uma outra discussão, Pedro, Tiago e amigos. Essa é uma outra discussão também que precisa ser feita. Esse pessoal tem bronca de artista, esse pessoal tem bronca de intelectual, eles têm bronca dos grandes cineastas, enfim. Eles têm bronca de tudo que é expressão de cultura. E alguns setores na esquerda, em algum momento, foram sensíveis a esse tipo de crítica. Eu não gosto, não vou citar o nome do banco, mas tem um banco lá que tem um segmento cultural. Então, a extrema-direita criticava, e eu via muitos segmentos na esquerda criticando, olha, a burguesia, etc, etc. Não, mas existe um ditado no Oriente Médio que diz o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se esse pessoal votou no Lula, votou pela democracia, eles têm que ser, são os últimos da fila a serem criticados, né, gente? Antes, tem que ter gente na fila do pão mais relevante para isso, né? Mas a gente vai fazer o quê? Vai boicotar o Ainda Estou Aqui, só porque o Walter Salles é o diretor? Exatamente, exatamente. E aqui eu posso até expandir isso, quer dizer, é que estou falando em meu nome, em primeira pessoa. Mas quando se fez aquela crítica, por exemplo, a Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, repórteres da Rede Globo que manifestaram voto no Lula, quer dizer, esses caras têm que estar em último lugar na fila da... você vai esquecer o que... Não é ser crítico, é priorizar, né? Não é ser a crítica a eles, é priorizar o... Sim, sim. E, Thiago, a grande questão é a seguinte, aí o pessoal diz assim, mas no impeachment da Dilma esse pessoal estava do outro lado. Tudo bem, mas agora nós precisamos estar juntos na defesa da democracia e eles topam estar juntos na defesa da democracia. Seja o Alckmin, seja a Tebet, quem quer que seja que esteja alinhado com o governo do presidente Lula. A diferença é pequena. A diferença foi pequena. Há uma campanha, como você bem articulou na sua pergunta, que está vindo com aquelas fotos horrorosas, lá de 2016, do impeachment da Dilma, na postagem do Musk, né? E eu tenho muito brasileiro que não é por má fé, é por desconhecimento. Olha aquilo e diz, mas lá em São Paulo o pessoal está na rua mesmo contra o governo, a situação deve estar complicada. O pessoal não atina diretamente, não está como a gente está acompanhando tudo isso para e passo. Então, assim, essa confusão de união nacional, de forças, que eu chamo de fossas heterogêneas, né, como tem algumas pessoas que chamam aí, não existe com quem defende ataque à democracia. União nacional de forças heterogêneas tem que ser feita com quem defende a democracia e o Estado de Direito. Agora, outra coisa, vamos atacar o STF. Aí muita gente, vamos chamar assim, no nosso campo, no campo democrático, não, é verdade, vamos atacar porque, por ocasião do julgamento do presidente Lula, ocorreram uma série de decisões desfavoráveis. Gente, não é hora de resgatar esse tipo de sentimento. Hoje é hora, a autocracia está aí, a aliança russo-trampista está aí, Orbán está aí, Bukele está aí. Quer dizer, nós estamos vendo o ataque ao Estado de Direito e à civilização cada vez mais normalizado. Muitas vezes eu vou conversar até no meu meio social, com amigos, com parentes e tal, e as pessoas dizem, não, eu vou falar sobre conteúdo nacional, sobre conteúdo nacional para a indústria naval, para a indústria de petróleo, e as pessoas dizem, não, mas você viu, o Lula falou que
o que tiver caro, as pessoas têm que passar fome. Quer dizer, é contra-informação na veia. Aí nós vamos brigar com quem está do nosso lado, ainda que tenhamos críticas a fazer. Quer dizer, então, assim, é assustador essa história de ver no nosso campo o pessoal batendo na USAID. Porque o que é bater na USAID? Bater na USAID, né, é responder a um chamado do bolsonarismo para dizer que as eleições de 2022 foram fraudadas, que os americanos elegeram, porque já tinha aí ex-militar, já tinha um monte de picareta aí nas redes sociais, na época da campanha, sugerindo que os Estados Unidos estavam pressionando o governo do Bolsonaro e que isso era uma intervenção alienígena. E os paradoxos e as contradições são tão grandes que, por exemplo, eles estão dizendo agora 64 foram os americanos. Gente que até outro dia, 2, 3 anos atrás, estava dando palestra defendendo 64. Yeah. E hoje diz assim, então foram os americanos, foi o imperialismo. Quer dizer, agora essa gente virou anti-imperialista, o Trump virou anti-imperialista, criaram a figura do Trump anti-sionista, criaram a figura do Trump pró-Irã. Yeah. E os caras estão comprando, gente. Então, quer dizer, a minha indignação é muito grande, porque a justificada. Sim, sim. A contra-informação está campeando. E o risco, né, tentando responder objetivamente a tua questão, o risco é enorme. Por quê? Porque nessa de a gente não precisa defender tanto o governo Lula porque ele está cheio de erro, está cheio de problema e tal, qual é a alternativa? O que tem para... Sabe? Então é o que esses grupos falavam em 2022. Nem Lula, nem Bolsonaro, Bolsonaro. Porque gente aí que diz que é presidente, diretor, não sei se... de partido de esquerda, independente de ter representação ou não ter, diz assim, acho que não vai dar para votar no Lula. Então vai votar em quem? Vai votar 22 de novo, quietinho ali? Tarcísio, vai de Michele Bolsonaro, vai de quem, né? Exatamente. E aí tem um ponto, Rogério, eu sei que a gente tem um tempo apertado e a gente não pode deixar de falar, quando a Janja fez uma crítica, né, o Elon Musk, eu mesmo disse, poxa, agora ela está falando sobre um secretário de Estado e não mais só sobre o dono de uma rede, então deveria ter um pouco mais de cuidado com isso. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Na mesma medida, agora foi um secretário de Estado, tudo que o Elon Musk fala, ele está falando em nome do Estado americano. Quando ele pede o impeachment do presidente Lula, então é uma declaração tácita e notória do intervencionismo norte-americano no nosso processo eleitoral, e isso deve ser reprimido ou rebatido de maneira imediata. Uma das medidas que eu vejo, e aí eu queria te ouvir a respeito, o governo deveria romper todos os contratos que tem com a Starlink, será que não? Eu acho que esse processo ele tem que ser feito, inclusive, se possível, em consonância com outras lideranças que percebem esse risco e que atacam também, ou que são atacadas também por essas estruturas. Por exemplo, nós vemos hoje que, dentro da União Europeia, existe um sentimento de muita preocupação em relação ao avanço dessas autocracias. Na França, o Bannon foi expulso, eles prenderam o dono do Telegram, porque, na realidade, é uma fábrica de fake news ali, de coisa apócrifa, enfim, o Durov, tá certo? E aí foi dito, não, olha, liberdade de expressão e não sei o quê, papapá, de novo, com grande apelo na esquerda, que comprou a tese inocentemente, na maioria dos casos, né? Claro que aí tem um operador, tem um cara que tem um entregador dessa pizza, e o entregador dessa pizza é bandido. A grande verdade é essa, porque ele sabe que ele está infiltrando no campo democrático, tá certo? Então, assim, de preferência, ações que possam, de repente, em consonância com o governo do Chile, da Colômbia, com governos da União Europeia, dizer, olha, aqui não, tá? Vocês não vão, porque liberdade não é libertinagem. Liberdade não é enfiar o dedo no olho, cuspir na cara, dar golpe abaixo da linha da cintura. Isso não é liberdade, cara. Crime. Em que lugar do mundo, por exemplo, há 20 anos, há 30 anos atrás, em que lugar do mundo que nós cogitaríamos que pudesse ser naturalizada a discussão sobre o direito de você expressar opiniões nazistas? Isso não existe. Não pode. Simplesmente não pode. Ou tem canais aí nas redes sociais, também naturalmente não vou citar para não fazer propaganda de escumalha, né, de chorume, que o cidadão aparece lá e diz assim, eu não sou obrigado a gostar de gay, eu não sou obrigado a gostar de negro. E tá aberto, tá lá. O canal está aberto. Sabe? O que é isso? Isso é incitação, isso é incitação contra o Estado de Direito. Tem gente que diz que tem que pendurar o Lula, tem gente que diz que tem que matar o Alexandre de Moraes, em canais de YouTube, com programas diários.
Isso não é liberdade, não. E ainda reclamam que nós estamos numa ditadura. Imagina se nós não tivéssemos. Não tivesse, os caras já tinham tomado o Congresso, trocado as bandeiras do Brasil pela suástica. Esse é o caminho. Então, que é onde quero... Diga lá, por favor. Não. Então, assim, eu acho que o governo tem sim que tomar atitudes contra esse pessoal que vem com esse tipo de postulado, com esse tipo de publicação, com esse tipo de incitação, mas de preferência, até em função da capacidade que o presidente Lula tem de articulação, o reconhecimento que ele tem como liderança a nível global, no campo democrático, articular com a União Europeia, articular com a Colômbia, articular com o Chile, eventualmente com o México, enfim. Eu sei que tem muita gente que tem medo de contrariar os interesses dos Estados Unidos do Donald Trump. Quando veio essa coisa da taxação no aço, no alumínio, que, aliás, é um tiro no pé, porque se você olhar o processo de produção, ferro-gusa, carvão, os outros produtos que você precisa manufaturados para a indústria, quer dizer, o americano vai perder também, porque ele vai deixar de exportar uma série de produtos para o Brasil se o Brasil deixar de exportar esses commodities para os Estados Unidos, tá certo? Mas aí é aquela coisa, você fica com medo. Fica com medo porque os Estados Unidos são uma potência, porque eles têm muita capacidade de articular com outros parceiros para eventualmente isolar o Brasil. Então, eu acho que sim, tem que tomar uma atitude, mas de preferência em consonância ou em aliança com outros governos democráticos do continente e do mundo. Muito bom. Ô, Rogério, eu tenho mais uma, e daí eu vou passar para a gente ver os recados, que tem muito recado chegando. Pessoal fascinado do Rogério aqui, inclusive já querem cavar uma vaga semanal. Por mim tá fechado. Depois nós temos que bater um trololó com ele no inbox aí, ô Pedro, para não ter que falar a agenda dele pública aqui, mas nós temos que ajeitar essa mão aí, eu sou parceiro. Agora, é o seguinte, Rogério, sem querer, né, vir como o mensageiro do apocalipse, mas a gente vê que o Trump 2 é muito mais nocivo do que o Trump 1, né? O bolsonarismo 1 foi terrível, mas vamos combinar que ele foi embarreirado o tempo inteiro por todas as instituições. O STF sempre limitou as intenções malignas do Bolsonaro, o Congresso nunca comprou tanto as maluquices. Aquele Bolsonaro que dizia que ia armar a população, fazia isso, aquilo nunca existiu, dentro da sua maligna e maquiavélica postura. Só que o Bolsonaro 2 vem, se vier o enfrentamento do Lula vier a vencer, né, o bolsonarismo 2.0, o fascismo em retorno, ele vem com esse suporte internacional. Aí eu penso que nós veremos um cenário nunca antes visto, nem mesmo na ditadura de 64. Eu penso que se nós não vencermos, eu quero te ouvir a respeito em 26, nós teremos ministros do STF presos, nós teremos parlamentares presos, eventualmente um congresso dissolvido, nós teremos um ato persecutório como política de uma ditadura não necessariamente declarada, né, uma ditadura institucional que virá a partir desse governo. Queria te ouvir a respeito. Claro, o governo Trump, o segundo termo do Trump é muito mais agressivo porque, teoricamente, ele é legitimado pela população. Então, quer dizer, tudo que foi questionado no primeiro momento, até onde poderia ir ou não poderia ir, você teve a questão do Capitólio e tudo mais, é como se agora tivessem dito o seguinte, vai que você tem aval da população. Se acontecer no Brasil, da mesma forma, o bolsonarismo, ou quem estiver representando o bolsonarismo, Bolsonaro ou quem quer que seja, vai dizer o seguinte, olha, a maioria do povo concorda com tudo que foi proposto e, eventualmente, não foi feito, até pelo balizamento do Supremo, pelo balizamento do Congresso, né? E aí, nessa hora, vou repetir, pode soar antipático para muita gente, mas vou repetir. Quem segurou o Bolsonaro? Teve treta, teve pendenga, desde João Dória até Rodrigo Maia, até Marco Antônio Villa, até Reinaldo Azevedo, enfim, Rede Globo, Folha de São Paulo, porque o bolsonarismo ele tem raiva da intelectualidade, ele tem raiva de quem pensa, ele tem raiva da elite, ele tem raiva, mas não da elite pilantra, vagabunda, traficante, crime organizado, não, ele tem bronca da elite produtiva também que pensa, vamos dizer, um pouco mais aristocrática, ou um pouco mais sofisticada intelectualmente, que não quer que o filho ou a filha saiam na rua e que sejam abordados por miliciano ou pelo Grupo Wagner, né? Não quer. O cara diz assim, não, Estado de Direito, tá certo? Então, assim, eu vejo que o perigo da vitória do Bolsonaro, mais uma vez, seu raciocínio é muito bom, porque o perigo da vitória do Bolsonaro é que ele vai dar carteirada que, eu estou respaldado pelo povo, cara. Então, agora, é fazer o que, eventualmente, não pudemos fazer
pelo balizamento, pela repressão das instituições, do Estado de Direito, mas eles vão dizer o seguinte: o povo chancela um poder quase que ilimitado, ainda que não seja verdade, mas o povo vai, de alguma forma, dar esse aval, esse carimbo, esse free pass para o Bolsonaro, teoricamente, avançar. Eu não sei se chega a ponto de fechar Congresso, de prender ministro do STF, mas um risco material, mesmo que o Lula ganhe em 2026, é a gente perder o Senado. Se nós perdermos o Senado em 2026, eles vão começar a propor impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e tudo isso, quer dizer. Então, o que você vê hoje? Falsos trabalhistas ligados aí a um candidato derrotado em 2022, já que trabalhou mesmo como linha auxiliar do bolsonarismo, falsos nacionalistas, falsos apoiadores do presidente Lula, repercutindo estas agendas que eu coloquei no início, que são agendas do bolsonarismo. Atacar a Alzeide porque a Alzeide participou do golpe de 64 ou porque a Alzeide teria fraudado as eleições de 2022, que é outra falácia, outra mentira. Agora, vocês repararam, Pedro, Thiago e amigos, que o Bolsonaro, depois que o Trump ganhou, ele está macho. Nas últimas lives, ele voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal. O Eduardo Bolsonaro, ele sugere, ele diz assim, isso aqui é o que eu posso falar, o que eu não posso, não vou revelar, porque aquela coisa... Ele sugere como se ele tivesse um respaldo ilegal e intervencionista do governo dos Estados Unidos em relação à possibilidade de intervenção no Brasil. Sueli, eu não estou pessimista. Eu estou, na realidade, alertando sobre riscos. Criticar o governo Lula pode ser feito desde que não seja alinhado com a extrema-direita. Repercutir o Carlos Bolsonaro, o Kim Paim, Renato Giraldi e toda a bozosfera, como falsos nacionalistas fazem, é um perigo inimaginável. Porque quando nós menos percebermos, muita gente que estava ligada ao campo democrático vai dizer, como diz aí um líder de um pretenso partido de esquerda, no Lula não está dando para votar. No Lula não está dando para votar quer dizer o quê, gente? Que palhaçada é essa? Fora alguns companheiros também que são repercutidos às vezes pelo Kim Paim, né, Rogério? Não dá para isso acontecer. Eu não quero ser indelicado, nem aproveitar o espaço para citar outros canais no Mineiro, mas um grande portal de esquerda está sendo utilizado. Imagino que torço para que seja inadvertidamente, com recortes da programação, sempre sendo mencionados como, olha aqui, a união da esquerda com a direita. Até o portal X reconhece que o Lula está fazendo um péssimo governo. É verdade. Isso legitima essa quadrilha de contra-informação que vige nas redes sociais. Isso é um perigo. Eu concordo. O Rogério tem mais 3 minutinhos com a gente, Pedro. Vamos ler os superchats e as principais mensagens que chegaram. Que sensacional a participação do Rogério em tabuleiro com a gente hoje aqui. Agradecer o respeito de toda a Constituição. Manchetes 24 horas contra Lula, mídia fera e psyops? Pergunta ele aqui. Sim. Leandrete, obrigado pela ajuda. Língua pátria, Diego Abreu. A narrativa da USAID é a pedalada de 2026, né, Rogério? Concordo com o Diego. Aliás, o Diego tem um canal muito legal, Língua Pátria. O Diego é professor. Ele tem um canal muito legal também que eu recomendo. E exatamente, inclusive, veja, uma outra pedalada de 2026 é o pé de meia, que já começaram a dizer que teria ali, através do Nardes, que teria problemas em relação à origem do recurso, que foi aprovado pelo Congresso, mas é outra pedalada. A narrativa da USAID é pedalada também, da mesma forma. Ele também fala que a máquina de propaganda da Rússia é mobilizada para atacar o governo usando corruptelas e pautas históricas da esquerda, nacionalismo a serviço de forças estrangeiras e anti-imperialismo a serviço do Trump. Luciana, entendo que... Pode falar, desculpa. Não, concordo, porque é o seguinte, o anti-imperialismo é contra quem? O anti-imperialismo é contra Washington. Se o anti-imperialismo é contra Washington, como diziam os propagandistas russos, a priori, ele teria que ser contra o Biden e contra o Trump, porque eles diziam que era indistintamente imperialista a posição dos Estados Unidos. Agora, quando o Trump ganha as eleições, eles passam a dizer que o Trump é um multipolarista, antissistema, antisionista. Você está vendo aí pelo pacote de apoio militar que o Trump deu a Israel, 6,9 bilhões, 8 F-35, o Rubio chegou em Israel está expandindo a presença na Síria, no Líbano, em Gaza,
ameaçando anexar unilateralmente a Cisjordânia com reconhecimento americano. Então, a gente está no meio de uma campanha enorme de contra-informação. A colocação do Diego Abreu é pertinente. Uhum. Bom. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês. O Elson Oliveira, saudades, Rogério, estamos juntos. O Diego também mandou aqui. Um suposto anti-imperialismo acrítico e anacrônico tornou-se arma a serviço do ultra-imperialismo trumpista que abarca setores ingênuos da esquerda. Deixa eu pegar aqui também. Luciana mandou. Entendo que todo apoio democrático é válido para combater o fascismo, é excrementa direita. Quem defende democracia tem que se unir. Parabéns, Luciana. Lavin Lula mandou, Rogério Anitabliano, TDCM. Danendo mandou pra gente, separados tombaremos, direto do Japão. E a Lavin Lula mandou, a esquerda não precisa de mais crítica no seu campo. O que você acha disso, Rogério? Eu acho que sim, em primeiríssimo lugar, quer dizer, eu não quero criticar aqueles que bem intencionados e dissociados dessas pautas que eu coloquei aqui, fazem reparos ao governo Lula no sentido de, vamos dizer assim, fazer a disputa política legítima dentro do governo, porque você tem uma frente ampla, então você tem uma disputa política legítima dentro do governo. Agora, o grande problema é quando você se apropria dessas teóricas divisões para transformar essa crítica em um pedido de substituição do governo, dizer, o governo não presta, não vai mais dar para votar no Lula. Então, quer dizer, ou você... Hoje, você tem duas alternativas, ou você está com a democracia, ou você está com esses picaretos. Isso é uma rede de negócio. É Aramco Saudita, Bayraktar turca, é Emir dos Emirados Árabes Unidos, é PMC na Rússia, nos Emirados Árabes Unidos, é máfia no Texas. As pessoas não estão se dando conta disso. Estão achando que a discussão é simplesmente eu não gosto dos Estados Unidos. Pô, que legal, eu também não gosto. Eu também não é meu... Eu prefiro 1000 vezes ir para Madrid, para Paris, para Roma, para Buenos Aires, para Santiago, do que para os Estados Unidos. Porém, nós temos que entender o seguinte, nós temos um problema conceitual em relação a práticas ou em relação a nomes e bandeiras? Simples. Muito bom. Muito bem. Eram esses os recados, Pedro? Muito Chegou bom. Só mais um aqui do Rafael Fázio. Zambarda, o que o Bozo, o funk Elon Musk e o Laranjão tem? Tem mais aqui. Bom. Rogério. Gerência da máfia. Gerência da máfia. Rede de negócio. Pessoal, vocês acham que é pelo banheiro unissex? Vocês acham que é pelo cabelo azul, pelo piercing no mamilo? Ou vocês acham que é pelo cigarro eletrônico que esses caras estão brigando? Isso é rede de negócios. Tem um negócio, na Europa, tem um eixo chamado ARA, Amsterdã, Roterdã, Antuérpia, onde você cota os petroquímicos de segunda geração. Vai lá e conversa com o pessoal, com os dealers, com o pessoal do ARA, e pergunta para eles se eles têm ideologia, se eles são de direita, se eles são de esquerda, se eles são de que campo. Eles estão com quem estiver alinhado com a prática deles de sempre ganharem de maneira a que não se submetam a absolutamente nenhum risco. Tem a coisa da criptomoeda, que está sendo dita aqui também, que é outra coisa muito complicada, né? E outra coisa, só para encerrar, gente, eu quero dizer o seguinte, esse negócio de ANCAP, Milei, que esses falsos nacionalistas dizem que se opõem, na realidade, eles estão todos juntos e misturados. Existem conexões explícitas, inclusive materiais. Tá? Então, para quem é do campo democrático, se aliar com esses falsos nacionalistas é um atestado de burrice. Me permitam, me desculpem até a fala enérgica, mas eu vi de perto e realmente eu não posso permitir, por uma questão de idoneidade, que as pessoas sejam ludibriadas. Então, também me coloco à disposição para retornar, a gente conversa aí nos bastidores. E convido quem não conhece o meu canal Rogério Anitabliano para prestigiar. E outra, gente, vamos lá no canal e ajudar a divulgar. Mesma coisa desse DCM aqui, gente. Prestigiem quem prestigia a democracia. O resto isso. Coloca para fora. É isso. Inclusive, eu estou botando o link aqui, viu, Rogério, neste momento, para o pessoal poder acessar lá. Obrigado, Rogério. Obrigado. Uma pena o nosso tempo curtinho, mas você volta com a gente aí para a gente desdobrar e assuntar mais aí. Valeu, Rogério. Um prazer. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Thiago. Um abração. Obrigado, Rogério. Até mais, querido. Tchau, tchau. Rogério Anitabliano. E, pessoal, aqui o link, hein?